Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar de Carlos Alcaraz, que avança a final de Wimbledon ao vencer Daniil Medvedev por 3-0, triplo 6-3. Hoje foi o dia das semifinais decepcionantes. O Djokovic podia ter passado por cima, só não foi um passo por cima do Sinner, que o último set foi mais duro, né? E esse jogo aqui decepcionou, né? Principalmente pelo Medvedev. E eu acho que assim, principalmente no que foi o terceiro set, né? Porque quando parecia que podia ter uma partida boa, o Medvedev assim, não estava colocando um primeiro saque em quadra. E foi um jogo que a gente esperou muito, né? Porque tinha potencial de ser bom. Os primeiros games são de muito alto nível, de um equilíbrio muito grande. Mas é aquela história, a partir do momento que o Alcaraz quebra o saque do Medvedev, o jogo fica quase tudo na mão do espanhol. E esse terceiro set, um set que, a meu ver, abaixo assim dos dois, né? O Alcaraz, obviamente, acaba sendo melhor, não à toa ganha, mas assim, o Alcaraz é quebrado duas vezes e um sacador como o Medvedev não aproveita, né? E é curioso, né? Um cara que tem um saque igual dele, que contra o Eubanks fez quase 30 aces, hoje se limitou a 5 aces. Óbvio, o Alcaraz coloca mais bola em quadra, mas é pouco, assim, falando do Daniil Medvedev, a gente só lembrar contra o Nadal no Australian Open, naquela final de 5 sets, ele fez 29 aces a 3, né? Foi muito saque bom do Medvedev naquele jogo. No ator foi uma coisa complicada para o Nadal quebrar saque dele, principalmente após o terceiro set que o negócio começa a abrir mais, mas nem mesmo assim foi tranquilo. Então, assim, eu acho que foi um jogo decepcionante, principalmente pelo russo após a primeira metade do primeiro set. E principalmente, claro, pelo terceiro. Óbvio que há muito mérito do espanhol, mas é aquele negócio, a gente espera tanto pelos jogos. Nossa, Jannik Sinner e Djokovic vai ser legal. O Djokovic vai lá e passa tranquilamente. E desse jogo aí, eu acho que é mais assim, decepcionante, porque o Sinner, ele foi exatamente o que eu esperava, né? Não tem muito diferença do que o Sinner faz, né? Tipo, ele vai realmente para todas as bolas, e se não tiver acertando muito bem o tempo, ele perde alguns jogos, né? E perdeu pro Otto Maia na segunda rodada de Roland Garros, porque estava errando demais, né? E hoje, assim, esse jogo eu acho que é decepcionante porque, obviamente, o Medvedev não fez nada de diferente, mas no que ele faz, ele foi aquém, principalmente após ali aquele primeiro começo de jogo, né? E assim, é um primeiro set que o jogo é interessante, começa legal, né? Mas é aquele negócio, né? A primeira chance que apareceu para o Alcaraz, ele foi lá e conseguiu ganhar o primeiro parcial. No segundo set, é aquele negócio. O Medvedev já claramente sente o golpe, já baixa muito o nível e não consegue encontrar. E eu acho que, assim, muita gente critica muito a posição de devolução do Medvedev, né? Que ele posiciona muito atrás, né? Ele quase uns 6 ou 7 metros atrás. Tanto é que quando ele joga em quadras menores, ele reclama porque tem menos espaço, né? E assim, tem jogadores que realmente não conseguem sair deste tipo de zona de conforto, né? O Medvedev é um tenista que gosta de devolver ali, e a única vez que ele tentou algo diferente foi no primeiro game do terceiro set, mas é de esquisito, né? Tipo, ele vai andando pra frente, uns 2 metros pra frente, tenta devolver pra pegar na subida, só que bater andando pra frente é complicado, né? Ele não... Eu acho que assim, o segredo pra mim era ele testar algumas coisas, tipo, não é ficar na linha de base, mas pelo menos ali 2, 3 metros, né? E ele nem tentou algo diferente para mexer com a cabeça do Alcaraz, né? E assim, o segundo set do Alcaraz, ele sacando muito bem, 17 de 24 nos primeiros serviços, que dá 71%, ganhou 15 dos 17 pontos com o primeiro saque. O segundo saque é aquele negócio, tava 43%, mas como era poucas vezes que ele ia pro segundo saque, né? Acabava não sendo um problema. E virou um problema maior justamente no terceiro. Mas aí é aquele negócio curioso. Foi quando o Medvedev entrou um pouco mais pro jogo no game de devolução. O Alcaraz, por exemplo, ele teve 53% dos pontos com o primeiro saque. Foi 10 de 19, né? Não à toa, o Medvedev quebrou ele 2 vezes. O que ele não havia conseguido nos 2 primeiros sets, ele conseguiu ali. Mas o grande problema do Medvedev foi simples. Ele não estava conseguindo colocar o primeiro saque em quadra. Foi 45%, 13 de 29. Quando colocava, ganhou 8 de 13, né? Então 62%. Mas o segundo saque 4 de 16, é muito pouco, né? E assim, o match point é o que a partida podia ter sido, né? Você vê lá o Medvedev colocando mais uma bola, aquelas deixadas do Medvedev que são ruins, foi uma deixada ruim, né? Se ele tivesse colocado um pouquinho mais curto, ele ganhava um ponto, mas até que é isso, né? O Medvedev, no final das contas, ele acaba, no final, pagando muito caro por ter sacado mal, né? Veio de um jogo que, a partir do quarto set, sacou uma barbaridade, e hoje sacou mal. E na grama sacar bem é fundamental, né? E eu acho que aí fica aquele gosto amargo, né? Eu quebrei o cara 2 vezes no último set, mas eu não consegui colocar nem 50% de primeiro saque. Aí não tem como ganhar na grama, ainda mais contra o tenista da qualidade do Alcaraz. Então, é a final que muita gente esperava, né? Da Alcaraz e Djokovic.
E assim, o Novak Djokovic é o favorito, né? Até pelo histórico na grama, pelo que ele sabe jogar nesse terreno e pela experiência, né? É a segunda final de Grand Slam da carreira do Alcaraz e a 35ª do Djokovic, né? Muita coisa, né? A experiência conta muito nesses momentos. E o Alcaraz, a meu ver, hoje ele foi muito bem, assim, na questão tática, se afobou menos. No último set afobou mais, cometeu mais erros, né? Mas ao mesmo tempo, né, o Alcaraz ele soube usar slice, soube usar variação, soube mudar bastante o repertório dele em vários momentos. Ele vai precisar disso contra o Djokovic. Não vai poder ganhar do cara na pancadaria. O Sinner tentou hoje e falhou, entende, né? Então, assim, vai ter que ser algo que, ao meu ver, ele foi pouco em Roland Garros, de ter um cara com mais paciência, saber o momento certo de atacar e vai ter que sacar muito, né? E assim, o Medvedev, ele é um bom retornador, mas ele dá essa margem da distância, né? E a gente já viu isso acontecendo, por exemplo, com Federer e Nadal. No início do confronto, a gente viu que o Nadal chegava 2/3 dos jogos, mas nos últimos 7, né, o Federer ganhou 6, né, 2017 para frente, quando os dois voltaram a jogar em alto nível, brigar lá em cima, né? E por que isso aconteceu? Você vê que o Nadal, nos ajustes dele para voltar a jogar em alto nível, foi isso mesmo, jogar muito recuado na linha de base, e o Federer atropelava ele com o saque, né? Os Federer tinham facilidade para angular saque, né? E acabava ficando muito vulnerável. Então, assim, é aquele negócio. O Nadal não soube abrir mão disso naquelas partidas e acabou perdendo. Só ganhou uma dessas partidas porque foi no Saibro. Aí, Saibro, ele domina, né? O backhand do Federer sempre chorou barbaridade contra o Nadal no Saibro. Aquele spin alto matava o backhand do Federer, mas na quadradura não funcionava tanto assim, né? Então, a meu ver, né, o Medvedev, se ele quiser ganhar do Alcaraz, ele vai ter que fazer algo diferente na devolução, porque ele só conseguiu machucar o Alcaraz no terceiro set, vai ter que sacar melhor, né? Não adianta você vir uma partida com quase 30 aces e só fazer 4 na outra, né? Muito pouco para quem ali teve a oportunidade de voltar para o jogo. O Alcaraz deu 2 oportunidades para ele voltar, ele não aproveitou. Teve duplas faltas, teve ali pontos mal jogados. O Alcaraz, obviamente, devolveu bem, mas ainda assim fez menos do que poderia, né? Para mim, uma final que promete bastante, mas para mim o favoritismo é do Djokovic. Eu acho que ele tem totais condições aí do 24º Grand Slam, do 8º Wimbledon. É um cara que entende muito essa final e o Alcaraz, obviamente, vai ter que entrar menos tenso dessa vez, né? Óbvio que é difícil, né? É muito fácil falar aqui de uma cadeira, mas assim, é um cara, no último Roland Garros entrou tenso, errou muito e teve as câimbras, né? Agora num palco ainda maior, final de Wimbledon, maior que uma semifinal de Roland Garros, né? E enfrentando um dos maiores campeões, né? É uma situação bem complicada, né? E até porque no Saibro a tendência era ele ter mais chances, né? Porque eu casava mais com o jogo dele. Na quadra de grama é o jogo que encaixa melhor com a do Djokovic, né? Então, a ver o que vai acontecer, o que o sérvio e o espanhol vão fazer nessa final. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.